Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho aqui trazer para você o curso de Eletricidade e Magnetismo. Nós vamos ter diversos encontros falando a respeito do que é uma carga elétrica, como é que as cargas elétricas interagem entre si, como é que aquela tal daquela força de Coulomb, o que é um campo elétrico, qual que é o significado disso e o que é o potencial elétrico, que por sua vez está relacionado à energia elétrica, conhecido vulgarmente como voltagem. Depois nós vamos adentrar o mundo da eletrodinâmica, onde as cargas elétricas vão se movimentar e vão ser os transferidores de energia de um lugar para outro. E nessa transferência vai aparecer a corrente elétrica, medida em ampere, também conhecida vulgarmente como amperagem. Se você já ouviu este termo, você agora sabe que tem a ver com o movimento das cargas elétricas. Depois disso, nós vamos estudar geradores, receptores, como funciona o chuveiro elétrico. Nós vamos ver, inclusive, os fenômenos magnéticos, porque há sempre uma confusão entre o que é eletricidade e o que é magnetismo. E nós aqui vamos diferenciar essas duas coisas. Nós vamos ver o que é um ímã, como é que uma corrente elétrica pode gerar um ímã, o chamado eletroímã. Nós vamos ver como é que se produz energia elétrica, como é que eu produzo, transformando outro tipo de energia em energia elétrica, como é que são esses mecanismos, o que é uma corrente contínua ou alternada. Temos muita coisa a falar a respeito. Então eu espero que você venha comigo para a gente aprender sempre um pouco mais. Vamos aqui? Dizem os documentos históricos que a eletricidade teve o seu primeiro momento quando Tales de Mileto pegou um pedaço de resina, uma resina chamada âmbar, e esfregou na pele. E no que esfregou na pele ou num tecido, ele verificou que este pedaço de âmbar, eu não sei se você já assistiu a um filme chamado Parque dos Dinossauros, bem antigo já. Ele havia aprendido um inseto dentro de um âmbar e tirou o DNA dos dinossauros de lá para fazer o Parque dos Dinossauros e recriar aqueles animais. Mas voltando aqui, então esse pedacinho de âmbar, depois de atritado, ele viu que puxava os pelos, ele puxava também pedaços de palha ou até penas de aves que ele deixava em cima de uma superfície. Começava a haver essa atração. Agora você sabe como é que em grego se fala âmbar? A palavra âmbar em grego é chamada elétron. Então foi daí que surgiu a eletricidade, a partir desse estudo aqui. Douglas, eletricidade é a mesma coisa que magnetismo? Não, são matérias correlatas. Existe uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Sim, são dois assuntos que se complementam, que se envolvem. Mas os fenômenos elétricos são diferentes dos fenômenos magnéticos. Não aconteceu magnetismo aqui nessa atração que Tales de Mileto havia observado. Depois, a partir do uso do método de Galileu, aquele âmbito da metodologia científica surgindo na história da ciência, foram fazer experimentos e verificaram que aquela história de norte, sul, polo magnético e carga elétrica eram coisas distintas. Agora, o que seria carga elétrica? A primeira coisa que você deve saber é que toda vez que a gente vai estudar a natureza, a gente precisa observar esta natureza. E no que nós observamos a natureza, nós vamos ver que ela tem propriedades. Um sistema físico, uma porção do universo que você escolhe para estudar, vai ter um volume, vai ter uma massa, vai ser atraída pela Terra por uma força peso. Existem certas características que a gente consegue elencar aqui quando vai observar alguma coisa. Foi daí que surgiu a necessidade da criação de uma nova característica, uma nova propriedade. Esta nova propriedade, no contexto da eletricidade, ficou conhecida como carga elétrica. Então, carga elétrica é uma característica, é uma propriedade da matéria. Vamos escrever isso? A carga elétrica é, então, uma propriedade extensiva e escalar dos sistemas físicos. Douglas, eu não me lembro
do que é uma propriedade extensiva. Propriedade extensiva é aquela que eu posso somar para obter o valor total. Por exemplo, massa é uma propriedade extensiva. A massa total de alunos em uma sala de aula é a soma das massas de cada aluno. Se eu quiser também falar a respeito de volume, o volume total é a soma dos volumes de cada parte do sistema que eu estou observando. Mas se eu te perguntar, por exemplo, e densidade? A densidade da água em um copo, por exemplo, é de 1 grama por centímetro cúbico. Já se eu pegar 2 copos com água e juntar, se eu quiser saber a densidade do conjunto como um todo, eu não vou poder somar as densidades. Densidade é algo que eu não posso somar para obter o valor total. Eu posso somar massa para ter o total de massa, eu posso somar volume para ter o total de volume, mas eu não posso somar densidade para ter o total de densidade. Por quê? Porque densidade é uma propriedade intensiva. Propriedades intensivas não se podem somar para se obter o valor total, mas propriedades extensivas, sim. E é o caso da carga elétrica. A carga elétrica, se eu quiser saber o total de carga elétrica de um sistema físico, eu vou somar todos os valores de carga elétricas ali presentes. E isso vai me dar a carga elétrica total, porque carga elétrica é uma propriedade extensiva. Por outro lado, o que significa dizer que essa propriedade é escalar? Quer dizer que não tem direção nem sentido. É apenas um número seguido de uma unidade. Você não vai precisar se preocupar com informações além dessas, do valor numérico e da unidade de medida. Agora, quais são os valores que nós vamos ter de referência para medir carga elétrica? Porque medir significa comparar. Então, toda vez que eu vou medir uma massa, eu comparo uma massa com a massa de outra coisa. Existe a chamada massa do quilograma padrão. Se você quiser medir as massas das coisas, você vê qual que é a massa do quilograma padrão e compara a massa dessa coisa com a do quilograma padrão. Aí você vai ver se tem 2, 3 quilos ou se só vai ter meio quilo. Medir é comparar. Agora, onde é que tem uma carga elétrica de referência para a gente poder observar? Onde é que está na matéria, no estudo mais aproximado que nós podemos dar, essa propriedade carga elétrica? É aí que nós vamos ter de nos debruçar sobre o átomo. Vem comigo. Um modelo atômico simplificado, para a gente tratar agora do tema, o átomo e a carga elétrica elementar. Ele, no caso aqui do nosso átomo, ele é constituído de 3 tipos de partículas, chamadas partículas elementares: o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron, os prótons e os nêutrons, se encontram no núcleo, esta região aqui central do átomo. E são chamados também de núcleons, daí pelo fato de se encontrarem no núcleo. E os elétrons, eles ficam ao redor deste núcleo, sem estarem tão grudados, como a gente está vendo aqui. A região onde você encontra os elétrons é conhecida também como eletrosfera. Estes elétrons, eles são atraídos pelo núcleo e por isso ficam, entre aspas, presos a este núcleo, através de um tipo de força chamada força elétrica, que vai existir entre os prótons e estes elétrons. Os nêutrons, adivinha por que motivo eles têm esse nome, nêutrons? Porque eles são eletricamente neutros. Como assim? Se resolveu dizer que o próton e o elétron têm a mesma quantidade de carga elétrica, chamada carga elétrica elementar. Só que são 2 tipos de carga diferentes. Uma delas a gente vai dizer que é positiva e a outra é negativa. Isso foi uma convenção muito bem pensada e depois a gente vai ver as consequências disso daí. Então, vamos colocar os valores das cargas elétricas de cada um deles. Geralmente, usamos a letra Q a fim de representar a tal da propriedade carga elétrica de um determinado sistema físico, de um objeto, de uma partícula. No caso aqui, a carga elétrica do próton, nós vamos dizer que é mais 1 vezes
E. Este E é a carga elétrica elementar, aquela que nós vamos tomar como nosso referencial. A carga do elétron é menos 1E. Nós vamos convencionar que o valor da carga do elétron é negativo. Isso é uma convenção muito bem aceita e que dá resultados matemáticos condizentes com os experimentos que são feitos. Já a carga elétrica do nêutron, como o nome já está dizendo, neutro ele é, eletricamente ele não vai ter propriedade, ele é eletricamente neutro. Douglas, então eu posso dizer que este tal deste E é a carga elétrica elementar. Posso medir todos os valores de carga elétrica em relação a este tal deste E? Você até pode, mas este E não é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Por esse motivo, por esta razão, a gente no SI vai usar uma outra unidade chamada Coulomb. A definição de Coulomb, tecnicamente falando, exige que nós estudemos um pouco de eletrodinâmica. Tem a ver com corrente elétrica. Se diz que 1 Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção de um condutor elétrico, de um fio condutor, por exemplo, é a quantidade de carga, 1 Coulomb, vai passar por ali, quando por esse fio passar uma corrente elétrica de 1 ampere durante 1 segundo. Ai, minha cabeça. Calma, não é necessário agora que você saiba a definição do que é 1 Coulomb baseado no que é 1 ampere. Você não sabe nem o que é um, nem o que é outro. Então não é muito fácil você identificar isso daí. Por essa razão, eu vou dar uma definição matemática. A relação entre o Coulomb e a carga elementar é essa. Uma carga elementar, 1E, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esta é a relação entre essas duas unidades de medida. Então, se você quiser fazer a conta, é por aqui que vai ser feita. 1 coulomb é uma quantidade de carga estupidamente grande. Então, quando se vão fazer menção, né? Quando se vai fazer menção a valores de carga elétrica, ao invés de se usar o coulomb, se usam os múltiplos, né? Ou os submúltiplos do coulomb, que é o milicoulomb, o microcoulomb, o picocoulomb e o nanocoulomb. Porque, veja, uma carga elementar é 10 a menos 19. Menos 19. Se você for tentar fazer aqui com a quantidade de zeros que vai existir, realmente você vai passar um bom tempo escrevendo, não sei nem se cabe na nossa lousa. Vamos estudar essas unidades de medida, né, esses submúltiplos do Coulomb? Vem comigo. Vamos agora à nomenclatura, né, desses submúltiplos. Mili é milésimo, né? Micro, que é representado pela letra grega mi, parece um uzinho com uma perna maior do que a outra. N é o nano e o P é o pico. E eles vão seguir a tal da unidade de medida. Por exemplo, se você escrever 1 milicoulomb, isso é a mesma coisa que 10 a menos 3 coulombs de quantidade de carga. Por outro lado, se você escrever 1 mi-c, é o mesmo que 10 elevado a menos 6 coulomb. Né? Nós vamos ter 1 microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb. Aqui no caso do nano, 1 nanocoulomb é o mesmo que 10 a menos 9 coulombs. E por fim, 1 picocoulomb, que você vai colocar aqui PC, é igual a 10 a menos 12 coulombs. Existem outros submúltiplos, mas esses aí são suficientes para que você consiga resolver os problemas que vão aparecer para você. Agora, nós vamos falar um pouco, fazer um breve comentário a respeito de algo chamado quark. Vem comigo. Você vai ter o próton constituído de subpartículas.
que são os quarks. Tanto o próton quanto o nêutron são feitos dos mesmos tipos de subpartículas, que é o quark up e o quark down. Eles têm cargas elétricas. O quark up tem mais 2/3 da carga elementar. Que estranho isso, né? Enquanto que o quark down tem menos 1/3 do valor da carga elementar. Se você for observar, a carga de um próton vai ser constituída por 2 quarks up, você vai somar 2/3 mais 2/3, dando 4/3, mas você vai tirar 1/3. Se eu tenho 4/3 e tiro 1/3, porque a carga do quark down é menos 1/3 de E, eu vou ficar com 3/3. Ou seja, a carga do próton vai dar 3/3, 1. Está aqui, ó. A carga elétrica do próton. A carga elétrica do nêutron vai dar 0. Por quê? Se eu pegar 2 quarks down, menos 1/3 com menos 1/3, dá menos 2/3. Somando esses menos 2/3 com aqueles 2/3, porque nós vamos ter um quark up, isso vai dar quanto? 0, né? Vai ficar menos 2/3 com mais 2/3, dá 0. O nêutron, então, tem carga elétrica nula. Se você for olhar para isso daí. Não é o objetivo do nosso curso agora, a gente está apenas introduzindo, mas só para que você saiba que a matéria, né, o próton e o nêutron são constituídos por ainda outros tipos de subpartículas. Bacaninha? Então vamos continuar. Aqui, portanto, eu explicitei a relação matemática. A gente vê, assim, que o valor da carga do próton, constituído de um quark down e de 2 quarks up, vai dar uma carga elementar. Já o nêutron, que é constituído de um up e 2 down, acaba tendo carga total igual a 0. Agora, por que eu pude fazer esta soma? Porque a carga elétrica é uma propriedade extensiva da matéria. E por essa razão, para obter a carga total, eu posso somar as cargas que constituem essa carga total. Esta é a filosofia de uma propriedade extensiva. Eu posso somar para obter o valor total. Perfeito? Vamos continuar. Para começar, agora vamos falar da carga elétrica de um corpo. A carga elétrica de um corpo é o somatório de todas as cargas que constituem esse corpo. Mas o que haverá neste corpo de carga elétrica? Nós vamos ter a carga dos prótons e a carga dos elétrons, já que nós não temos carga elétrica em um nêutron. Então, como é que a gente representa um somatório? Tem uma forma de você fazer isso. Este é o símbolo do somatório que você deve aprender nas suas aulas de matemática. Tranquilo? Como é que nós vamos fazer? Agora, para saber a carga elétrica de um corpo, vai ser o total de cargas de prótons mais o total de cargas de elétrons. Vem comigo. O total de carga de prótons que eu vou ter, né, já que o somatório de todas as cargas é o total das cargas dos prótons, mas o total de cargas de elétrons, o total de carga de próton que eu tenho vai ser o número de prótons que o corpo vai ter vezes mais 1E, que é a carga de um próton. O total de cargas de elétrons que vai ter no meu corpo vai ser dado pela expressão o número de elétrons que vai ter no corpo em questão vezes menos 1E. Por que menos 1E? Porque a carga do elétron é negativa. Agora, nós que somos os melhores alunos de matemática do mundo, nós vamos colocar este E em evidência. E vamos passar para cá, ó, este mais 1 e este menos 1 multiplicando. Quando a gente fizer isso, o resultado fica assim. Vem ver. E aqui nós chegamos à conclusão mais importante.
A carga de um corpo, então, vai ser a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons vezes o valor da carga elementar. O que isso quer dizer? Que um corpo só vai apresentar carga elétrica se o número de prótons for diferente do número de elétrons. Se eu tiver mais prótons do que elétrons, o corpo vai ter uma carga positiva, porque se eu faço um grande menos um pequeno, dá positivo. Se o número de prótons for menor do que o número de elétrons, se ele tiver excesso de elétrons, este resultado vai dar negativo. Então, um corpo está positivamente eletrizado quando ele tem mais prótons do que elétrons. E um corpo está negativamente eletrizado quando ele tem mais elétrons do que prótons. E um corpo está neutro em termos de carga total se o número de prótons for igualzinho ao número de elétrons. Essa é a nossa ideia básica. Vamos escrever aqui na lousa as conclusões a respeito dos sinais? Quando a gente olha para cá, se o número de prótons for maior do que o número de elétrons, o resultado é positivo. Se o número de elétrons for maior que o de prótons, o resultado é negativo. E para fechar, se o número de prótons for igualzinho ao de elétrons, a carga total do corpo vai ser zero. A gente chama de neutro, entre aspas. Por que eu vou colocar um entre aspas aqui? Porque mesmo que a carga total seja zero, existe um fenômeno chamado polarização que pode fazer o corpo ainda apresentar propriedades elétricas. Então, não haveria tanta neutralidade assim. Nós vamos ver isso no futuro. Mas a nossa ideia básica, para começar, é essa daqui. Agora, como é que um corpo faz para ter mais prótons do que elétrons? Ganhando prótons? Não. Os prótons, eles estão no núcleo do átomo. E no núcleo do átomo existe um tipo de força que mantém juntos esses constituintes, esses prótons e esses nêutrons. É uma força chamada força nuclear forte, também conhecida como gluon, né? Você tem uma partícula chamada de gluon. Olha só, glue em inglês cola, né? Mas cola, tá tudo bem colado ali. Então você, para conseguir quebrar o núcleo, você ia precisar literalmente de uma bomba atômica. Pois bem, isso quer dizer que quando um corpo apresenta mais prótons do que elétrons, é porque ele perdeu elétrons. Por outro lado, se ele apresenta mais elétrons do que prótons, não foi porque ele perdeu prótons, foi na verdade porque ele ganhou elétrons. Então, quem pode ser transferido, ir e voltar, é o elétron, que está lá na eletrosfera, tem alguma liberdade para poder se movimentar. Os prótons, eles não se podem mover, certo? Então, vamos colocar isso como observação. Destacando aqui, então, a relação, nós vemos que, mais uma vez, não dá para você tirar prótons ou enfiar prótons aqui no átomo, porque eles estão bem colados pela força nuclear forte, ok? Com isso, a gente já entende essa primeira parte, que é a definição de carga elétrica de um corpo. Depois, nós vamos ver as forças elétricas e vamos aprender ainda um pouco mais. Muitas pessoas não gostam dessa, como é que eu posso dizer, dessa expressão e preferem colocar de uma outra maneira, que é assim, dizendo que a carga de um corpo é N vezes E, onde N é a diferença entre o número de prótons e elétrons, ou porque ele ganhou elétrons, ou porque ele perdeu elétrons. Há quem goste de fazer isso daqui, colocar inclusive um mais ou menos, né? Fica a gosto do freguês, né? Fica positivo se ele perdeu elétrons e fica negativo se ele ganhou elétrons. Mas a gente, quando for resolver problemas, resolver questões, a gente ajeita isso melhor na nossa cabeça. Garantido? A gente se vê em uma outra aula de eletricidade. Até lá!